Olá, internautas. Eu estou aqui com Alberto Brock. Ele foi presidente da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, uma entidade histórica e muito combativa, atuou aí já ao longo das décadas defendendo a questão dos agricultores. O Alberto Brock, atualmente, ele é secretário de Relações Internacionais da CONTAG e também ele estava explicando agora que ele foi eleito vice-presidente do Fórum Rural Mundial, que é o Coprofan. Ele vai explicar melhor isso, como é que atua o Coprofan e também um pouco a atividade da CONTAG. Você pode dizer para a gente, Alberto, como que funciona a CONTAG e o Coprofan? Na verdade, a CONTAG é a Confederação Nacional dos Bem-vindo, Trabalhadores. bem-vindo ao outro lado da notícia, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Oswaldo. Para mim é uma honra muito grande poder falar contigo e, evidentemente, com todos aqueles que assistem esses teus canais e dizer que a CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Nós somos um sistema confederativo, temos 27 federações, temos 4.100 sindicatos filiados em todo o Brasil e temos uma representação política classista de em torno de 9 milhões de afiliados em todo o Brasil. Nesse momento, depois de ter passado na diretoria como presidente da confederação, eu estou na vice-presidente, responsável pela Secretaria de Relações Internacionais, e nesse período também eu fui eleito presidente da Coprofan, que é a Confederação das Organizações Representativas da Agricultura Familiar do Mercosul Ampliado. E no ano passado, com muita honra também, eu fui eleito vice-presidente do Fórum Rural Mundial, uma organização com sede em Bilbao, na Espanha, que articula as redes de agricultores familiares da América, da Ásia, da África, da Europa, e foi uma organização que lutou muito e é responsável para que as Nações Unidas tenham declarado no ano passado a década da agricultura familiar, que começou em 2019 e vai até 2028, uma campanha mundialmente forte para valorizar, expandir, fortalecer a agricultura familiar, porque é a única forma de nós combatermos a fome, de nós combatermos a malnutrição e de trazermos um pouco mais de justiça no nosso campo a nível mundial. A agricultura familiar hoje responde por uma grande parcela do abastecimento. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância da agricultura familiar no abastecimento do país. É muito importante, Oswaldo, é muito sério. Porque todos nós, todos os dias, nós necessitamos dos agricultores para poder viver. A agricultura familiar no Brasil, segundo o IBGE, é responsável por mais de 65%, 70% de todos os alimentos que vai na mesa dos agricultores. Segundo a FAO, a nível mundial, a agricultura familiar responde por 80% da produção de alimentos mundialmente. Porém, fortalecer a agricultura familiar é fortalecer um novo paradigma de produção e principalmente na sustentabilidade do ponto de vista de uma produção mais agroecológica, de produzirmos com uma comida mais saudável e de poder discutirmos a importância para o desenvolvimento. Porque a agricultura familiar, além de produzir alimento, ela também continua produzindo saberes, sabores, respeitando as culturas do nosso povo, para que a gente possa fugir desta grande padronização de todo mundo comer Nestlé e a gente poder comer alimentos que são produzidos através das nossas bases culturais. E, com isso, mais do que nunca, especialmente nesse momento dessa grande epidemia que o Brasil e o mundo vive, mais do que nunca é importante nós podermos discutir
a importância dos alimentos saudáveis, dos alimentos frescos e de podermos comprar mais, quando possível, localmente, dos nossos agricultores familiares. Nós temos debatido muito nesse último período, tanto a nível nacional, com as nossas organizações, temos pautado fortemente o governo, que tem um viés muito forte do grande agrobusiness, do grande agronegócio, em detrimento da agricultura familiar, mas que, neste momento, o próprio Ministério da Agricultura tem se voltado com algumas políticas, não porque talvez goste muito, mas pela necessidade de poder fortalecer aqueles que produzem um alimento todos os dias, alimentos frescos, e que precisa do apoio, nesse momento, aos agricultores, e que nós também precisamos nos reinventar na forma de produzir, na forma de vender esses produtos. Nós estamos estimulando agora os agricultores venderem via aplicativo, fazendo entrega direta desses alimentos, porque em muitas das nossas localidades também foi impossível continuar com as feiras livres em função da epidemia, e nós já tivemos também casos de muito prejuízo dos agricultores que não tiveram como entregar a sua produção e perderam essa produção. Então, nós viemos também pedir políticas públicas, que se possa prorrogar os financiamentos, que se possa ter crédito emergencial para que os agricultores possam continuar produzindo. E como nós também não somos, Oswaldo, imune a esta epidemia, nós também pedimos para que os governos, tanto do Ministério da Saúde, mas especialmente as secretarias de saúde municipais, estaduais, que tenham políticas específicas para os campos, para as comunidades interioranas, que não nos esquecemos na estratégia de enfrentamento também das políticas de saúde dos nossos agricultores que vivem no campo, e que possamos orientá-los para que, mesmo continuar produzindo, possamos também ter todos os cuidados possíveis para que nós também entramos nessa campanha de muito cuidado de prevenção dessas doenças. Agora, Alberto, tem também a questão do emprego, da renda, que a agricultura familiar gera emprego e renda no campo. E também eu queria que você falasse da tecnologia. Hoje a agricultura familiar também desenvolve tecnologia, inclusive da genética das sementes e tal. Fala um pouco dessa questão para a gente. É verdade. Não porque somos agricultores familiares que nós ficaremos a vida toda produzindo no toco, como a gente dizia antigamente. Nós estamos lutando com a Embrapa, com o Centro de Pesquisas, para fortalecer e desenvolver tecnologias apropriadas à agricultura familiar, no melhoramento das nossas sementes crioulas, na transferência dessas tecnologias do ponto de vista da produção mecanizada de leite, da produção de alimento, na produção e no desenvolvimento de tecnologia para a produção de horta e frutos grangeiros, enfim, que toda a tecnologia existente ela possa ser adaptada à agricultura familiar, para que ela, além de ser adaptada, possa, via assistência técnica pública, chegar aos campos para que os nossos agricultores possam ter acesso. E o que é muito importante para nós são as políticas públicas, a política de assistência técnica, a política de financiamento para custeio, para investimento, para agir... Comércio, comercialização. A comercialização, nós estamos discutindo muito a questão de uma política para a comercialização das cadeias curtas, para que aquilo que nós produzimos possam ser comercializado num raio próximo, para que as nossas ceasas não fiquem transportando, por exemplo, produtos que vêm do campo para o centro de São Paulo e depois este volta lá para esse mesmo campo.
mas que a gente possa ter uma comercialização quanto mais próxima, quanto mais direta aos nossos centros consumidores. Então, é uma grande tarefa que nós estamos desenvolvendo para fortalecer essa agricultura familiar. E, além da visão da produção de alimento, trabalharmos com uma visão de desenvolvimento, para que as tecnologias, também como a internet, possam chegar no campo, para que os nossos agricultores, os nossos filhos, as nossas filhas tenham acesso à educação, para que eles possam fazer as suas faculdades mais próximas aonde eles vivem. Então, é desenvolver a partir não só de uma visão produtivista, mas de uma visão de desenvolvimento humano. E aí nós vamos entrar numa outra seara que é muito complexa, que são exatamente os recursos naturais. Cada vez mais a terra, Oswaldo, está na mão das grandes corporações, dos grandes terratenientes, e cada vez menos os agricultores têm acesso à terra, têm acesso à água. Então, o debate dos recursos naturais é um debate que nós temos ele sempre na pauta, para que os nossos filhos possam ter acesso aos recursos naturais, especialmente como a terra e a água. Os nossos internautas já devem ter notado que o Alberto é um campeiro lá do Rio Grande. Ele falou da semente crioula, falou do terrateniente, que é... Eu sou do Paraná, Alberto, sou de Maringá, e também a gente Poxa, somos quase vizinhos, então. A semente, vamos dizer assim, que você fala aí de desenvolver é a tecnologia. Quer dizer, a Embrapa, que é uma empresa muito importante, teve um papel importante no desenvolvimento da agricultura brasileira e sofre, já não é de agora, né, que ela sofre um ataque muito grande, particularmente agora, recentemente, depois do golpe de 2016, ela passou por um processo de ataque e de desmonte, não foi, Alberto? Eu acho que a Embrapa, que é uma dos grandes patrimônios da pesquisa brasileira, que desenvolveu a agricultura no Brasil, ela sofre dois grandes ataques. Um que é econômico, onde o Estado se retira dela e obriga ela a fazer cada vez mais parcerias com as grandes empresas, e, ao mesmo tempo, um ataque do ponto de vista mais ideológico, onde ela sai de uma visão social, de uma visão de produzir uma tecnologia para se tornar cada vez mais privatizada e se tornar cada vez mais exclusiva, digamos, do grande agronegócio brasileiro. Que nós brigamos muito de que ela precisa produzir as tecnologias adequadas à agricultura familiar. O Brasil tem uma realidade bastante distinta dos demais países e é preciso ter um olhar com a tecnologia e com a transferência dessa tecnologia mais voltada para esses 4 milhões de propriedades familiares que são responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos. Sem dúvida nenhuma, a pauta de fortalecer uma Embrapa cada vez mais, uma empresa pública, cada vez mais atuando em parceria com os agricultores e tendo uma metodologia de construção das suas políticas de transferência e de pesquisa participativa, sem dúvida nenhuma, é uma pauta que interessa muito para o Brasil. Você tem, assim, uma dimensão de como a agricultura familiar é distribuída no país? Ela é mais forte no sul, no norte, no nordeste? Como é que é essa distribuição geográfica da agricultura familiar? Na verdade, segundo os dados do IBGE, os últimos censos agropecuários, coloca que 52% de toda a agricultura familiar brasileira ela está no Nordeste. Para nós vermos o potencial da agricultura familiar em todo o Brasil. Evidentemente que a agricultura familiar mais consolidada, mais organizada,
em associações, em cooperativa, ela está no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas nós temos experiências magníficas em todo o Brasil, especialmente no Centro-Oeste, como Minas Gerais, Espírito Santo, algumas experiências magníficas em São Paulo. Temos algumas experiências associativas importantíssimas no Norte, e no Nordeste cresce através do trabalho dos nossos sindicatos, das nossas cooperativas da agricultura familiar e de muitas políticas conquistadas que ainda estão de pé, experiências magníficas, tanto de produção como de comercialização e de desenvolvimento sustentável também no Nordeste do Brasil. Portanto, nós temos em torno de 5 milhões de propriedades, segundo os últimos dados estatísticos do Censo Agropecuário, e destas, em torno de 5 milhões de propriedades, 4 milhões e 300 mil são consideradas agricultores familiares. Mesmo que, deste total, essas 4 milhões e 300 mil propriedades detêm em torno de 24% das terras. As demais 700 mil propriedades detêm aí em torno de 75% de todas as terras do Brasil. Isso nos mostra um quadro incrível de concentração da terra no nosso Brasil. Agora, você falou da importância das políticas públicas. Houve uma piora significativa nos últimos governos em relação a essa questão das políticas públicas para a agricultura familiar? Sem dúvida, Oswaldo, nós, nos governos, especialmente do Lula e do governo Dilma, mas especialmente no governo Lula, nós tivemos um avanço muito importante de políticas públicas para a agricultura familiar. Não só de fortalecimento do PRONAF, não só do fortalecimento da assistência técnica, que são políticas públicas de crédito, de custeio e de investimento, mas nós avançamos significativamente em políticas de compras governamentais, como o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos dos agricultores familiares, e como o PENAI, que são uma lei que nós conquistamos, de que pelo menos 30% de toda a merenda escolar do Brasil deve se comprar da agricultura familiar. Enfim, são dezenas e dezenas de políticas públicas para mulheres, para jovens, no campo, que nós perdemos a partir do golpe, com a derrubada da presidenta Dilma, mas que ainda, apesar de nós termos perdido muitas dessas políticas com o golpe, nós sofremos um ataque violento agora com o governo Bolsonaro. Mesmo assim, nós, com as organizações representativas, com o apoio de vários parlamentares no Congresso Nacional, conseguimos um plano safra razoável. E agora mesmo nós estamos num enfrentamento muito grande, num debate intenso com o Ministério da Agricultura. Ontem, a CONTAG, junto com a Unicaf, junto com outras organizações do campo, fizemos uma reunião virtual com a ministra, com o secretário da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, exigindo políticas agora emergenciais, tanto para a seca do Sul, com alguns casos de enchente no Nordeste, mas principalmente por causa agora do coronavírus, que nós pudéssemos ter a prorrogação de financiamento e empréstimos emergenciais para que nós pudéssemos produzir os alimentos necessários neste período. Portanto, nós tivemos um golpe muito duro, Oswaldo, que para nós foi muito duro, foi o fim do MDA. O Ministério do Desenvolvimento Agrário era muito simbólico para termos um ministério que cuidava da agricultura familiar e o desenvolvimento. No momento que voltamos todos no Ministério da Agricultura, tivemos uma perca muito grande. E nós, inclusive, exigimos ontem da ministra da Agricultura
que o lançamento do Plano Safra 2021, que deverá ser feito agora em maio, que nós vamos começar a negociar essas políticas para o Plano Safra, tivesse um lançamento específico da agricultura familiar, para a gente poder fortalecer perante a sociedade, perante a opinião pública, a importância estratégica, política, econômica e social da agricultura familiar no nosso Brasil, especialmente neste período que estamos vivenciando a década da agricultura familiar das Nações Unidas. Alberto, você falou da concentração de terra, é um problema estrutural da nossa, vamos dizer assim, colonização. Eu lembro que se dizia aí do Rio Grande do Sul, ou lá do Rio Grande do Sul, que se você traçar uma linha dividindo o estado entre o norte e o sul, você tem água e vinho. Ou seja, o lado sul, que está estruturado em grandes propriedades, que vem da história, das charqueadas e tal, você tem um atraso social grande. Já o lado norte, você tem vinho, que são as pequenas propriedades. O Paraná e Santa Catarina também tem um pouco disso. Mas eu queria que você falasse, Alberto, nessa situação aí da pandemia da Covid-19, a agricultura familiar, sem dúvida alguma, tem um papel decisivo, importante. Eu queria que você falasse disso. Tem que abastecer as cidades, os centros urbanos. E como é que você está vendo isso? Há facilidades, há dificuldades? Aumentou a demanda? Como é que está a situação da agricultura familiar com a pandemia? Está basicamente na seguinte situação. Em primeiro lugar, nós vamos continuar produzindo. Nós não podemos parar. Nós temos os hortifruti granjeiro, que temos que produzir e colher todos os dias. Nós estamos tirando leite todos os dias, estamos produzindo queijo todos os dias. Enfim, estamos trabalhando normalmente todos os dias. Não vamos parar, precisamos produzir alimento e, de preferência, alimentos saudáveis. A nossa orientação é para que nós possamos entrar cada vez mais numa produção agroecológica para produzir sempre mais alimentos saudáveis. Quais os problemas que nós estamos enfrentando seriamente? São os problemas de comercialização. Por causa da epidemia, muitos dos nossos agricultores estão com os alimentos estocados. Muitos até jogaram fora produtos, não estão conseguindo escoar. Então, nós estamos pedindo políticas de desenvolvimento, políticas que nos auxiliem numa nova forma de comercialização. Principalmente as grandes regiões do Brasil, onde parte dos nossos agricultores vendem em feiras. Como as feiras estão paradas, nós precisamos de instrumentalizar os agricultores para que eles possam vender via aplicativo, nos organizarmos de uma forma diferente. Segundo, nós precisamos, nesse momento, de apoio de políticas públicas, por exemplo, como facilitar o crédito. Nós temos casos onde está vencendo os nossos créditos que nós precisamos prorrogar por um período maior enquanto passa essa epidemia. Nós necessitamos, por exemplo, também de políticas, parte dos agricultores familiares, parte deles, aqueles que se incluem dentro das medidas de até de uma renda de até R$28.000 por ano, possam ter acesso a esses R$600 que foram aprovados agora no Congresso Nacional. Enfim, nós estamos trabalhando no sentido de orientar os nossos agricultores a se organizarem de uma forma diferente nesse período e negociando com os governos políticas para que venham favorecê-los, para que eles possam continuar produzindo alimentos neste período muito grave que estamos passando. Bem, Alberto, informações importantes. Eu queria, para a gente já ir encerrando,
que você falasse um pouco da agricultura familiar em âmbito mundial. Agora que você está na vice-presidência aí desta importante organização, queria que você falasse como é a agricultura familiar em âmbito mundial. Esta é uma pauta muito importante. Nós, na Coprofam, inclusive hoje de manhã, fizemos uma reunião com as nossas 9 grandes organizações filiadas do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, orientando, em primeiro lugar, as organizações para que dialoguem muito com os agricultores e com as organizações de base. Segundo, também orientamos muito para que eles possam negociar políticas públicas com os seus governos de cada país. E nós também passamos muito uma orientação política para que os governos não se descuidem da saúde dos nossos agricultores que estão nos campos produzindo, especialmente nos postos de saúde das comunidades do interior. A nível mundial, nós temos agora, através da década da agricultura familiar e do Fórum Rural Mundial, discutido política com a FAO, com o FIDA e especialmente com o Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas, que é um grande comitê que procura apoiar propostas em Roma, um comitê com 190 países membros, comitê oficial dos governos, e que nós temos assento a este Comitê das Nações Unidas, orientar as políticas de segurança alimentar em todo o mundo. E não há segurança alimentar, não há o fim da fome, da pobreza e da miséria se nós não apoiarmos este jeito de fazer agricultura, que é a agricultura familiar, que às vezes é um pouco diferente na África, na Ásia, é um pouco diferente em cada país. Uma coisa é a forma de fazer agricultura familiar no Sul, outra é no Amazonas, outra é no Centro-Oeste, mas que é este jeito onde a própria família que trabalha, que gera o emprego, que gera o desenvolvimento. E, principalmente, com a década da agricultura familiar, estamos numa grande luta mundial para que os recursos naturais, como a terra, como a água, seja na África, seja na América Latina, no Caribe, seja na Ásia, a gente possa debater para que os agricultores tenham acesso aos recursos naturais e nós não continuamos a verticalizando, a concentrando tanto a terra como nós estamos vendo em todas as partes do mundo. Creio, Osvaldo, que um dos grandes males do século, e que oxalá que essa epidemia nos ajude a ter um mundo melhor, é a grande concentração da renda na mão de muitas poucas pessoas a nível mundial. A renda está extremamente concentrada, segundo os dados, inclusive, que foram apresentados em Davos, na Suíça, que são dados oficiais, e a Oxfam tem trabalhado muito. Creio que nós outros temos que trabalhar muito contra esse processo de desigualdade e de concentração de renda. E fortalecer a agricultura familiar é uma forma de combater uma pobreza, de combater uma desigualdade e, principalmente, fazer frente de uma dos piores males, que é a fome, que, infelizmente, está aumentando em todas as partes do nosso planeta. Muito bem, Alberto, muito importante os seus esclarecimentos, as suas opiniões. Eu quero te agradecer muito pela atenção que você deu concedendo esta entrevista neste momento em particular, de grande relevância. Espero contar com você em outras ocasiões, Alberto, para a gente continuar falando dessa questão tão importante que é o abastecimento, a agricultura familiar, a geração de renda, de emprego e, essencialmente, o abastecimento para a população. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Osvaldo. Continue sempre nos animando, levando a crítica, e queremos
que o teu programa possa ser cada vez mais fortalecido. Muito obrigado. Um abraço, obrigado, viu?